Bom dia a todos e a todas, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.isenergiabrasil.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar a pergunta, que será lida pelo operador em voz alta. As declarações contidas nesta apresentação, relativas às perspectivas de negócio da ISA Energia Brasil, as projeções e seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA Energia Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia. Rui Chamas, diretor-presidente da ISA Energia Brasil, junto com Silvia Diniz Oada, diretora executiva e de Relações com Investidores e demais diretores da companhia. Passarei a palavra ao senhor Rui Chamas. Bom dia, obrigado por participarem da web conference de resultado do terceiro trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil. Meu nome é Rui Chamas, eu sou diretor-presidente da companhia e estou acompanhado hoje dos nossos diretores executivos para apresentar para vocês os resultados que publicamos ontem e trazer uma atualização sobre os principais temas da ISA Energia Brasil. Por favor, avancemos até o slide número 3. O terceiro trimestre de 2025 foi marcado por avanços significativos alinhados à nossa estratégia de geração de valor sustentável. Começa a apresentação falando sobre o reajuste da Receita Anual Permitida, ou RAP, para o ciclo 25-26. Em julho, a diretoria da ANEEL aprovou o reajuste anual que resultou no crescimento de 1,3% da nossa RAP potencial, com destaque para os avanços de 153 milhões na RAP da Concessão Paulista e de 137 milhões dos contratos licitados, que foram suficientes para compensar a redução do componente financeiro do RBSE, que nós já informamos ao mercado. Em agosto, obtivemos a licença de instalação do trecho de 500 kV da linha de transmissão barra 2 Correntina Arinos 2 e da subestação Correntina, todas essas do projeto Serra Dourada. E, com isso, já iniciamos as obras dessa parte, que representa 60% do projeto, que possui uma RAP de 322 milhões. Serra Dourada é o empreendimento do lote 01 do leilão realizado em junho de 23 e consiste na implementação de uma grande linha de 1.100 quilômetros de transmissão com 3 novas subestações, além da ampliação de outras 3 já operacionais, isso tudo com a finalidade de ser um corredor prioritário para o escoamento da energia renovável gerada no oeste da Bahia. Destaco também a evolução dos nossos investimentos. Eles seguem em ritmo acelerado e cresceram 39% contra o terceiro trimestre de 24, totalizando nesse trimestre 1,2 bilhão de reais, com crescimento tanto nos investimentos direcionados para reforço e melhorias, como para os projetos Greenfield vencidos nos leilões de transmissão. Os destaques financeiros do trimestre apresentam resultados diferentes.
Nossa receita líquida e EBITDA caíram 9% e 7%, respectivamente, devido à base comparativa com o forte trimestre que tivemos no terceiro trimestre de 24, quando naquele momento foi contabilizado o efeito da revisão tarifária periódica da Concessão Paulista. Já o lucro líquido do trimestre cresceu 27%, devido principalmente à menor depreciação e à declaração de juros sobre capital próprio e seu impacto no imposto de renda na companhia. Seguindo nosso pilar de remuneração acionista, no final de setembro anunciamos a distribuição de 445 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio, JCP, correspondendo a 75% do lucro líquido regulatório do primeiro semestre. Esse montante resultou em 67 centavos por ação em ambas as espécies das ações que a companhia possui. Passemos agora ao próximo slide para aprofundar cada um desses temas. Como comentei no primeiro slide, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória 3481, que estabeleceu nossas RAPs para o ciclo tarifário que vai de julho de 25 até junho de 26. O gráfico da esquerda mostra os fatores que impulsionaram essa RAP potencial para 6,4 bilhões de reais, crescendo 1,3% e superando a redução do componente financeiro do RBSE, que foi realizada após uma decisão da agência regulatória. Os principais efeitos positivos foram a atualização dos contratos pela inflação do período e a entrada em operação de novos projetos de reforço e melhorias também neste período. Com isso, hoje, 56% da nossa RAP é proveniente da Concessão Paulista, 28% de concessões licitadas que já entraram em operação e 16% de projetos que estão em fase de construção e irão entrar em operação nos próximos anos. Por favor, passemos para o próximo slide. Aqui começa a trazer um pouco mais de informações sobre a execução do nosso plano de crescimento, abordando os principais projetos de Greenfield, que aumentam a longevidade da companhia com média de taxa de retorno acionista real de 2 dígitos. Como vocês sabem, nosso portfólio hoje conta com 5 projetos em execução, que, quando energizados, habilitarão o recebimento de mais de R$1 bilhão em receita. Ressalto que a execução segue conforme planejado e devemos energizar até o primeiro semestre do ano que vem, total ou parcialmente, os projetos Riacho Grande, Jacarandá e Piraquê, que se encontram em estágio mais avançado de construção. O investimento nesses projetos cresceu 56% para cerca de 768 milhões no terceiro trimestre e foi impulsionado pelo avanço na construção dos projetos Piraquê e Serra Dourada, que acaba de obter a licença de implantação, que receberam, respectivamente, 66% e 16% do montante total. Próximo slide, por favor. Seguimos a tendência de investimento crescente observada nos últimos anos e investimos 438 milhões em projetos de reforço e melhorias no terceiro trimestre de 25, 15% a mais do que o período igual do ano anterior, e montante recorde investido em um único trimestre pela companhia nesse tipo de projeto. No mesmo período, foram autorizados novos projetos que totalizam aproximadamente 38 milhões de investimentos. Somados à atualização dos valores já aprovados, esses aportes mantêm uma carteira de investimentos autorizados de 5,7 bilhões, considerando os valores de setembro de 25. Lembro ainda que esses projetos fazem jus ao recebimento da RAP em um montante estimado de 12% a 17% do investimento realizado, e aumentam a segurança e confiabilidade da nossa rede, ao passo que minimizam riscos de falha de equipamento, diminuem custo de manutenção e atualizam a nossa base de ativos, o que é fundamental para garantir um serviço de alta qualidade para a sociedade. Vale reforçar que os investimentos em reforço e melhorias estão concentrados em contratos renovados, como é o caso da Concessão Paulista, e que a receita dos projetos de grande porte é recebida a partir da sua energização, enquanto a receita dos projetos de pequeno porte é recebida a partir da revisão tarifária seguinte. A próxima RTP da Concessão Paulista acontecerá em 28 e nela serão reavaliados os projetos energizados entre fevereiro de 23 e junho de 2027. Agora, passo a palavra para a nossa CFO, Silvia Wada, que explicará em detalhes os resultados financeiros deste trimestre. Silvia, por favor, pode prosseguir. Obrigada, Rui. A receita líquida da companhia totalizou R$1 bilhão e 72 milhões de reais no terceiro trimestre de 25, com redução de 9% devido principalmente à base de comparação do terceiro trimestre de 24, que refletiu os efeitos da RTP da Concessão Paulista, que gerou R$86 milhões em parcelas de ajuste.
Cabe destacar que o aumento da receita operacional em função do reajuste pelo IPCA do ciclo tarifário 2025-26 de 5,32%, dos projetos de reforços e melhorias de grande porte energizados nos últimos 12 meses e da energização dos projetos Minuano no quarto trimestre de 24 e Água Vermelha no segundo trimestre de 25, foi mais que suficiente para compensar a redução da RBSE no trimestre, após decisão da diretoria da ANEEL, em junho, que definiu os valores do fluxo remanescente do componente financeiro da RBSE. Avancemos ao próximo slide. Os custos e despesas operacionais com pessoal, materiais, serviços e outros tiveram redução de 2,5% no trimestre e de 3,8% no resultado acumulado, principalmente em função da postergação da aplicação do acordo coletivo para o quarto trimestre e da redução de 9 milhões nas despesas com previdência privada após reavaliação anual realizada em dezembro. Com isso, nosso indicador de eficiência, medido pela razão entre PMSO e receita líquida ex-RBSE, evoluiu para 31% no trimestre. Além da redução do PMSO, a redução da receita líquida também foi parcialmente compensada pela homologação da remuneração devida pelos ativos da subestação Centro, que pertencia à companhia e foi leiloada em 2022, gerando receita adicional de 31,6 milhões de reais. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia totalizou 888 milhões de reais no terceiro trimestre de 25, com margem de 82,9%. Apesar da redução do resultado operacional, na comparação com o terceiro trimestre de 24, o lucro líquido da companhia foi beneficiado por 3 efeitos. Pelo fim da depreciação da RBSE, que ficou represado entre 2013 e 2017, e foi realizado ao longo de 8 anos até junho de 25, representando cerca de 50 milhões por trimestre. Pelo efeito da ITP da Concessão Paulista no terceiro trimestre de 24, que, ao homologar laudo de reavaliação dos ativos de projetos de reforços e melhorias energizados entre 2018 e 22, gerou 87 milhões de reais em depreciação retroativos às datas de energização destes projetos, e também pela menor alíquota efetiva de imposto de renda, devido ao aproveitamento da dedutibilidade do JCP intercalar, que anunciamos no dia 26 de setembro. Esses fatores compensaram a maior despesa financeira líquida, resultado do maior nível de endividamento para suportar o crescimento da companhia e da variação do CDI no período, apesar da desaceleração da inflação. Com isso, o lucro líquido totalizou 550 milhões de reais, um crescimento de 27% versus o terceiro TRI do ano passado. Passemos ao próximo slide, por favor. Encerramos o terceiro trimestre de 25 com uma dívida bruta de 14,8 bilhões de reais e uma dívida líquida de 12,9 bilhões de reais. O aumento se deve às captações realizadas ao longo de 25, a 18ª e 19ª emissões de debêntures e o quarto desembolso do BNDES, parcialmente compensado pela liquidação da 7ª emissão de debêntures em abril de 25, no montante de 928 milhões de reais. Em 30 de setembro, 58% da dívida estava indexada ao IPCA e 37% ao CDI, resultando em um custo médio real de 7,6%. Cabe destacar que o perfil de amortização da dívida é longo, com 75% dos vencimentos a partir de 2030, e um prazo médio de 7,4 anos. O índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida e EBITDA, terminou o período em 3,44 vezes. Atualmente, apenas os financiamentos com o BNDES, que somam 695 milhões de reais, possuem covenants financeiros medidos pela alavancagem, com limite de 3 vezes na relação dívida líquida e EBITDA. As medições dos covenants são anuais, realizadas com base nas informações financeiras de 31 de dezembro, e estamos em estágio avançado nas tratativas junto ao banco para a obtenção de waiver. O aumento observado na alavancagem já era previsto e está de acordo com o nosso planejamento de longo prazo, refletindo o ritmo dos investimentos associado a uma gestão muito próxima dos custos e avanço físico dos projetos, de forma a garantir a entrega das rentabilidades planejadas e buscar sua superação com uma boa gestão de riscos e oportunidades.
Isso é o que nós chamamos de crescimento responsável e rentável, com disciplina financeira para coexistir com a prática de distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Como evento subsequente, concluímos em outubro a 20ª emissão de debêntures e levantamos R$ 2 bilhões em 2 séries com prazos de 12 e 15 anos e custos de IPCA mais 6,66% ao ano e IPCA mais 6,64%. Essas taxas representam spreads negativos de 88,90 bips em relação aos títulos públicos com vencimento em 2040. Passemos ao próximo slide, por favor. Como acabei de mencionar, nós reafirmamos nossa prática de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório na forma de proventos. E no final de setembro, anunciamos a distribuição intercalar de juros sobre capital próprio referente aos resultados do primeiro semestre de 2025 de R$ 445 milhões, que corresponde a cerca de 67 centavos por ação, cujos pagamentos ocorrerão em 3 parcelas. Cada pagamento possui suas próprias datas base, ex e data de pagamento. Portanto, é importante se atentar ao calendário dos proventos para se programar. Destaco que hoje é a data base de direito, também conhecida como Datacom, para o primeiro pagamento. Isso significa que quem encerrar o dia de hoje com ações da Easy Energia Brasil na carteira terá o direito de receber seus respectivos dividendos no dia 28 de novembro. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvia. Passemos agora para o próximo slide. Apesar da emissão de gases de efeito estufa de uma empresa como a nossa, que é uma gestora do portfólio de concessões de transmissão de energia, ser muito pequena, é fundamental que a companhia busque liderar o processo de descarbonização do setor. Estabelecemos na nossa estratégia uma meta de ser net zero, com uma trajetória cujo alvo é uma redução de 90% das nossas emissões até 2050. Para isso, temos uma lição de casa para concluir e, assim, otimizar as emissões de escopo 1 e escopo 2. Além disso, temos também a obrigação de influenciar nossa cadeia de fornecedores para que todos eles tenham as melhores práticas possíveis e, conjuntamente, fazer disso um resultado excepcional para toda a sociedade. Como a regra definida para as companhias net zero, os 10% restantes deverão ser compensados com a aquisição de créditos de carbono de alta qualidade, auditados, certificados, isso, claro, respeitando os padrões reconhecidos internacionalmente, com rastreabilidade garantida e registros públicos e sistemas de monitoramento. Nosso programa Bandeira de Sustentabilidade de Conexão Jaguar é uma ferramenta poderosa e que já atua no auxílio da geração desse tipo de crédito de carbono, como uma forma de proteção ao habitat natural da onça pintada. Estamos engajados nessa agenda de sustentabilidade, que é fundamental para o nosso sucesso, tanto como companhia como sociedade. Fico também satisfeito de apresentar aqui bons resultados com avanços importantes dos indicadores das principais fontes de CO2. Apresentamos reduções tanto trimestrais como acumulados em todos os indicadores, com destaques para as reduções em mais de 60% das perdas do gás SF6, um gás que tem grande impacto na geração de gás de efeito estufa. Por fim, para concluir a apresentação, passemos ao próximo slide, por favor. Sintetizamos no slide 13 as características e capacidades da Easy Energia Brasil que foram corroboradas pelos temas apresentados durante essa reunião. A companhia tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável para todos os acionistas e demais stakeholders. Isso se faz num modelo com características muito claras. A empresa tem um modelo de negócio resiliente, com receitas previsíveis protegidas contra a inflação. A empresa tem oportunidades de crescimento muito relevantes, geradas pela transição energética, que se dá com a eletrificação da economia e da sociedade, que gera demanda por novas redes e reforço das redes existentes. Vantagens competitivas que são comprovadas pelo track record, tanto da maneira com que a companhia opera seus ativos, como pelos projetos que ela implementa. Numa visão de longo prazo, criando impactos sociais e ambientais positivos, com o desenvolvimento de uma equipe com alta capacidade técnica. Tudo isso a partir de uma disciplina financeira absoluta, onde toda a evolução da companhia se dá respeitando 3 pilares fundamentais. O primeiro, crescimento se dá sempre a partir de projetos com rentabilidade. A companhia busca, preserva e trabalha para maximizar a rentabilidade de cada um dos seus investimentos. O segundo,
um acompanhamento muito disciplinado da alavancagem da companhia. A companhia hoje é AAA no mercado brasileiro, tem tido a capacidade de fazer captações, como comentadas pela Silvia, extremamente competitivas. Isso deve ser preservado. Essa disciplina não se perde. E, finalmente, a divisão de proventos, também comentado pela Silvia hoje, que se materializou nesse comentário com esse pagamento de juros sobre capital próprio e que tem como prática a divisão de 75% do lucro líquido regulatório com todos os nossos acionistas. Considerando todos esses fatores e tudo que foi apresentado durante a reunião, aproveito para comentar, quase que antecipando uma pergunta que com certeza aparecerá, a decisão da companhia de, respeitando sua estratégia, seu foco na realização do que hoje tem em sua carteira, a decisão de não participar no leilão que acontecerá amanhã na B3 das novas linhas de transmissão. Isso, claro, não muda o nosso foco de crescimento e de gestão de portfólio de concessões, apenas fará com que a companhia passe a se focar nas oportunidades que aparecerão adiante, seja em leilões de transmissão ou, eventualmente, leilão de reservas de capacidade. Muito obrigado a todos pela atenção nessa reunião, muito obrigado por acompanhar o call de resultados e agora abrimos para uma sessão de perguntas e respostas. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A no botão inferior de sua tela e enviar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é de Ângelo Ferreira Cardoso, investidor pessoa física. Bom dia, meu nome é Ângelo, investidor pessoa física. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é se faz sentido para a empresa participar do leilão de energia que será realizado amanhã. Ângelo, muito obrigado pela pergunta e por acompanhar os nossos resultados. Como eu comentei agora no final da apresentação, nossa decisão é de não participar no leilão de transmissão que vai acontecer amanhã na B3, considerando o que nós já temos em carteira, nossa disciplina financeira, nosso compromisso com o pagamento de proventos numa visão de longo prazo. Nesse leilão não participaremos, não quer dizer que nós não venhamos a participar, estudar, estar presente em outros leilões futuros, seja de novas linhas de transmissão ou de reservas de capacidade. A nossa próxima pergunta é de Daniel Travitsky, analista sell-side do Safra. Olá, tenho duas perguntas. Gostaria que a empresa comentasse sobre as definições sobre o leilão de bateria descritas na MP 1304. O que acharam dos termos? Quais os pontos positivos e negativos? 2. Nos resultados, a empresa reconheceu as receitas não recorrentes relacionadas à subestação centro. Podem comentar um pouco mais sobre esse item? Bom dia, Daniel. Aqui, Cláudio Domingorena, te respondo. Primeiro, deixa de comentar que a ISA Energia concorda, né, com a abordagem da MP, que posiciona o armazenamento, né, como a peça-chave da modernização da matriz elétrica. Estamos acompanhando e contribuímos ativamente também através das associações, estamos levando nosso posicionamento, nosso entendimento, e aguardamos também a conclusão das discussões para analisar que oportunidades podem surgir. Eu acho que ainda é um pouco cedo de ter uma conclusão. Com relação à sua estação centro, aqui recordando que em 2022 o Poder Concedente fez a retirada unilateral da nossa subestação, que entrou no leilão de dezembro de 2022, e resulta que nos anos 20 e 22, inclusive, a gente tinha concluído um investimento importante na sua estação centro e isso ficou pendente de como seria remunerado para a companhia. Essa discussão levou quase um pouco mais de 2 anos e foi concluída no último reajuste. E foi incorporada na nossa receita a remuneração sobre esses investimentos, que eram em torno de 40 milhões de reais, e adicionado também uma parcela de ajuste para cobrir essa remuneração que a gente deixou de receber nos anos 22, 23 e 24. Então, a gente, com esta discussão, conclui a definição da receita, que se vai manter até o ano 2042, até o final do contrato de concessão. A nossa próxima pergunta é de Gabriel Dalsasso.
Essa eficiência tributária relevante vinda com os pagamentos de JCP tende a se repetir a cada final de semestre ou podemos considerar como um movimento pontual? A empresa continuará anunciando proventos no mês de dezembro? Olá, Gabriel. Aqui é Silvia Oada. Obrigada pela sua pergunta. A ideia é que a gente tenha mais eventos de declaração de proventos, ou seja, estamos trabalhando para ter uma frequência maior, né, de eventos, embora a gente não tenha uma periodicidade pré-estabelecida, né? Em relação a esse ano, a gente ainda vai ter mais uma declaração de JCP relativa ao segundo semestre, porque esse que a gente anunciou em setembro foi relativo ao primeiro semestre. A nossa próxima pergunta é de Bruno Vidal, analista sell-side da XP Investimentos. Bom dia. Levando em consideração o nível elevado de reserva de lucros que observamos no balanço da companhia, após a implementação da PL 1087/25, que passa a incluir pagamento de IR na tributação de dividendos a partir de 2026, a companhia estuda realizar algum pagamento de dividendos extraordinário antes do fim do ano? Oi, Bruno. A gente está acompanhando as discussões todas sobre eventuais mudanças na legislação tributária, né? Em relação a essa possível tributação de dividendos, a princípio não mudaria nossos planos, porque a companhia não tem perspectiva de distribuir proventos por meio de dividendos. Isso porque a gente tem uma base para distribuição sob a forma de juros sobre capital próprio, suficiente para cumprir com a nossa prática de 75% do lucro líquido regulatório nos próximos anos. De forma que não seria interessante fazer distribuição via dividendos. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviados via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas que serão lidas pelo operador em voz alta. A nossa próxima pergunta é de Assis Costa Oliveira. Bom dia e parabéns pelos resultados do terceiro trimestre de 25. A companhia informa que haverá uma medição entre as partes relativas ao assunto Cefaz no dia 4 de novembro. Depois que tenham ocorrido mediações individuais com cada parte, quais as expectativas da companhia para a reunião do dia 4/11? A definição desta questão pode sair nesta reunião? Bom dia, Assis. Obrigado pela pergunta. É Carlos Lopes falando. Eu faço referência, inclusive, ao nosso Investor Day, onde a gente teve uma conversa bem mais aprofundada sobre essa temática e o material está disponível aí para essa consulta eventual. Falando especificamente das reuniões, as reuniões em sessões individuais estão acontecendo ainda. Essa audiência de 4/11 recentemente foi reagendada para o dia 10/11, onde haverá, então, uma audiência conjunta com todas as partes. A gente espera uma evolução nessas discussões, porém, acredito que ainda não será uma reunião terminativa desse assunto. A nossa próxima pergunta é de Wilner Silva Moreira Pereira. Considerando que parte relevante dos investimentos em reforços e melhorias só será reconhecida na RTP de 2028, como a companhia pretende mitigar o descasamento entre execução de CAPEX e reconhecimento regulatório da receita até lá? Oi, Willinei. Obrigada pela sua pergunta. Só para a gente estar na mesma página aqui. Em relação aos reforços e melhorias, em torno de 40% entra a receita no momento da energização dos projetos, tá? Que são aqueles de grande porte. Então, os 60% que, mais ou menos, né, são os de pequeno porte, esses sim,
a gente vai ter o reconhecimento na tarifa, né, começar a receber o caixa a partir da RTP em 2028. Então, parte vai entrando ao longo do ciclo, e embora a maior parte de fato esteja lá em 2028. Fora isso, a gente tem também o pipeline de projetos licitados, que tem todos eles juntos, os 5 projetos que estão em construção somam uma RAP de R$ 1 bilhão, e que esses, né, conforme vão entrando em operação, vão já recebendo a RAP, e a gente está falando de um valor relevante. Em torno de 450 milhões de RAP se referem a projetos que devem ser energizados parcial ou integralmente até o meio do ano que vem. Então, essa parte da RAP das licitadas vai ajudando também a compor, rebalancear a alavancagem nessa trajetória que temos até 2028. E tudo isso, esse descasamento é algo que a gente conhece, né? E está planejado no momento que a gente foi nos leilões e conforme a gente faz o planejamento financeiro da companhia. A nossa próxima pergunta é de Winson Calado Barbosa. Bom dia. Quais são os principais investimentos e inovações em infraestrutura, como digitalização e novas tecnologias de controle, que a ISA Energia Brasil está priorizando nos próximos ciclos de revisão tarifária para aumentar a confiabilidade e a capacidade de escoamento das fontes renováveis intermitentes, eólica solar, em sua malha de transmissão? Winson, muito obrigado pela sua pergunta e extremamente atual a sua preocupação. Com o crescimento das energias eólica e solar, e essa intermitência que aparece no grid, você passa a ter uma série de oportunidades para resolver os problemas da intermitência e da potência usando soluções na rede básica. A companhia historicamente vem trabalhando nesse tipo de inovação. Nós somos a primeira empresa a fazer investimento em subestação digital, a subestação de Lorena, em São Paulo. Depois a primeira empresa a fazer um sistema de armazenamento em registro na fronteira de São Paulo com o Paraná. E agora a gente vai inaugurar nos próximos dias o primeiro sistema SSC, que é um sistema de reorientação de fluxo de elétrons na linha entre Ribeirão Preto e Porto Ferreira. A busca desse tipo de alternativa traz para a companhia conhecimento e nos permite um papel propositivo para as várias problemáticas que aparecem no grid que você mesmo comenta na sua pergunta. A companhia está atenta e a gente entende que a transição energética abre uma oportunidade, uma responsabilidade para a companhia e trabalharemos para aproveitá-la da melhor maneira possível. Para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. A nossa próxima pergunta é de Kelvin Braga. Bom dia. Eu observei na parte pessoal que houve morte de um colaborador terceirizado. Poderia comentar? Kelvin, antes de tudo, queria agradecer pela leitura cuidadosa do nosso release em todo o seu conteúdo. A vida e a segurança de todo mundo que trabalha na companhia é um valor para a companhia. Tanto que a nossa estratégia 2040, nós intitulamos Energia que dá vida à transição. Vida faz parte da nossa estratégia. É fato, nós tivemos o falecimento do colaborador de uma empresa que está fazendo a construção de uma linha para nós, um evento lamentável, e todo o suporte à família foi dado por essa empresa contratada para fazer a construção da linha, e continuamos trabalhando, como sempre, na busca do ambiente mais seguro possível, seja para a nossa operação e manutenção corrente,
seja na construção dos grandes projetos que temos sob nossa responsabilidade. Esteja seguro que a segurança de todos é um valor absolutamente tido como premissa em todo o time da Easy Energia Brasil. Obrigado pela sua pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para o Rui Chamas, que fará as considerações finais da companhia. Antes de tudo, queria agradecer a todos pelo interesse na apresentação dos resultados da companhia. Nós temos aqui uma série de perguntas ainda pendentes. Parte delas já foram parcialmente respondidas. Partes delas serão respondidas pela nossa equipe de relações com investidores o mais rápido possível. Então, eu peço desculpas àquelas pessoas que não ouviram aqui suas perguntas e não estiveram respondidas, mas entendemos que isso será feito com mais eficiência depois num ambiente fora do call. Agradeço o interesse de vocês. A empresa continua comprometida na criação de valor de longo prazo, continua comprometida na entrega da estratégia apresentada a todos vocês, e eu tenho certeza continuaremos com a nossa equipe de relações com investidores trazendo a vocês o máximo de informação com a maior transparência possível para que vocês possam tomar suas melhores decisões. Muito obrigado ao interesse de todos, um bom resto de dia e continuamos à disposição de vocês. Obrigado. A conferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Easy Energia Brasil está encerrada. Lembramos que o Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.